continuidade. Esse é o terceiro sermão, ou a terceira exposição sobre o tema que está proposto aqui. Páscoa da escravidão à aliança. E nós estamos estudando esse tema com base no livro de Êxodo. E é nisso que nós vamos trabalhar nesta noite. Com essa proposta, o Deus que promete libertar o seu povo. Liberdade é que o homem procura, busca, se empenha. Liberdade todos nós queremos. E daí na história a gente percebe os vários caminhos que foram tomados rumo à liberdade. Decisões importantes, pactos, acordos. Ao longo da história isso foi estabelecido. E até hoje é construído acordos, pactos, muitas coisas no sentido de poder libertar, de poder aliviar, de poder resolver um problema pontual. Isso por parte dos governantes. No casamento a gente vê isso, um pacto firmado, no casamento o casal se propondo a consertar a rota, Enfim, é assim que nós entendemos. E nós podemos ver com essa proposta da Páscoa, a Páscoa da escravidão para a aliança, como tendo ali embutido nessa proposta a ideia da Páscoa como libertação, como preservar, poupar, livrar um povo, guardar um povo. Deus fez isso e nós podemos ver o relato no próprio livro de Gênesis. Esse é tema para mais adiante, mas a Páscoa traz essa ideia de libertação, traz a ideia também do libertador. E nós podemos ver na história recente, inclusive nós comemoramos esses dias, e ontem, especificamente na Nova Aliança, o Dia Internacional da Mulher, com uma belíssima palestra. Me perdoe porque eu não pude vir, já tinha um outro compromisso, mas ouvi comentários fantásticos, referente ao Dia da Mulher. Esse foi um grito que aconteceu ali em Nova York. E esse grito de libertação que aconteceu em Nova York em 1911, aconteceu ali um massacre na fábrica. Pelo menos 130 mulheres trabalhadoras ali foram carbonizadas. E o grito era justo, no sentido de igualdade. A mulher deveria ter direito a voto. A mulher deveria ter, então, a liberdade de ganhar um salário equiparado ao do homem. Então, algumas reivindicações eram justas, mas aconteceu isso e ficou, então, a ideia e, oficialmente, a data 8 de março para nós celebrarmos esse dia. Um grito de liberdade, onde a mulher não era considerada desigual em muitas questões sociais, referente ao homem. Mas nós podemos também ver um outro grito de liberdade que aconteceu no Brasil, em 7 de setembro de 1822, da independência. Temos um outro fato histórico, também na nossa Constituição, no 5º artigo, ela garante a liberdade, a igualdade para cada cidadão. Então, o que aconteceu na história, a Constituição ela ratifica. Nós temos liberdade. Somos iguais diante da lei e diante dos homens. É o 5º artigo da nossa Constituição. No que tange a educação no Brasil, Paulo Freire é considerado o patrono. E ele, então, escreveu um livro muito interessante na época da queda de João Goulart, que era o nosso presidente, no período ali que houve perseguição, e êxodo, e prisão. E ele escreveu um livro muito bom, que é best-seller. E o livro, então, traz o seguinte título: Educação como prática da liberdade. Ele desenvolve essa ideia que, através do conhecimento, o homem ganha liberdade. Muito bom, recomendo. Claro que você tem que ter algumas considerações críticas. Mas também nós temos a liberdade de expressão. E aí a mídia dá ultimamente essa queda de braço, o que pode, o que não pode falar, há um boicote,
há uma represália, enfim. O fato é que a liberdade está presente. E dois episódios também nessa semana tomaram conta dos noticiários do Brasil. Os massacres. O primeiro crime do Brasil, onde 2 jovens entraram ali na escola de Suzano, e ele mais a coordenadora e alunos, colegas, enfim, fizeram um total de 8 pessoas mortas. Nessa mesma semana, depois desse fato, em Nova Zelândia, a invasão ali na mesquita. Segundo os dados de hoje, já foi atualizado, nós temos aproximadamente ali 50 pessoas que morreram. Do ponto de vista da religião, da liberdade de você professar o que você crê. Não entro no mérito da questão se está certo ou se está errado, mas houve uma invasão na liberdade. Tanto na escola de Suzano, como também esse fato que aconteceu em Nova Zelândia. O fato é que a liberdade ela está presente e pactos são feitos, são construídos, são empenhados, promessas, no sentido de que no pacto há promessa de livrar um povo, de guardar um povo, de proteger um povo, de livrar um povo, uma pessoa, enfim. Isso está presente tanto no Brasil quanto no mundo. Esse é um princípio que podemos dizer que permeia o universo. É um princípio universal. E tudo isso que está acontecendo hoje e o que eu relatei aqui apontam para o que aconteceu na história. O livro de Êxodo, exatamente do último capítulo de Gênesis ao primeiro capítulo de Êxodo, nós temos um período ali de 400 anos. E esse período de 400 anos foi interessante porque Jacó subiu para o Egito com pelo menos 70 pessoas, seus filhos, descendentes, e diz os estudiosos que 70 pessoas. E agora, quando o livro de Êxodo começa a relatar os fatos, isso está no capítulo 1, a partir do verso 1. Vamos rapidamente voltar aqui no texto. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Êxodo 1. Aproximadamente 70 pessoas. E o livro agora, durante os 400 anos, José já tinha morrido, muitas coisas tinham acontecido. E um fato inegável que a Bíblia diz é que, no verso 7, é que esse povo agora, não diz o número, mas está por volta de uns 600 mil homens ali, porque era o que era contado. Não tinha mulheres sendo contadas e nem tampouco crianças. Então, só homens eram aproximadamente 600 mil. E diz o verso 7 do capítulo 1 que o povo tinha crescido, o povo tinha se multiplicado, o povo estava com poder, porque a ideia naquela época, quanto mais gente, mais poder. Pois bem, Faraó, o novo Faraó que assume o Egito, nesse período, vê esse número alarmante. E ele começa a imaginar coisas. Por exemplo, eles estão crescendo, vão se armar, se unir a outras nações e invadir. E nós vamos perder o status, nós vamos perder o poder, o controle. E agora o que fazer? Faraó bola 3 estratégias, toma 3 medidas para poder conter esse crescimento, essa multiplicação e, entre aspas, esse poder que o povo de Israel estava tendo no Egito. Segundo, semente do faraó. Então vamos tomar aqui 3 medidas. A primeira é o seguinte: nós vamos escravizar o povo. Vamos dar trabalho forçado. O povo vai ter que trabalhar.
Vamos imaginar aquela máxima: quem trabalha não dá trabalho, né? Não vai gerar filhos, não vai ter tempo nem de gerar filhos, e eles vão se enfraquecer. Bom, então vamos dar trabalho forçado. E construíram 2 cidades, os hebreus, enquanto estavam no Egito, trabalhando forçadamente. E foi interessante um dado que davam palha o próprio governo, o próprio rei, o próprio faraó, para que juntasse ali com a massa e tijolos, ficassem mais fortes, mais resistentes, enfim. O faraó disse: não, vamos endurecer mais ainda, vamos tirar a palha, e eles se virem. Primeira medida. A segunda medida, chamaram 2 parteiras hebreias. Isso é o seguinte: toda criança que nascer macho, mata. Deixa só fêmea. Só que importa obedecer a Deus do que a homens. Elas não obedeceram ao faraó. E o povo continuava se multiplicando. Não deu certo. E a palavra de Deus diz, no relato do capítulo 1, quanto mais faraó executava essas medidas, trabalho forçado, matar através das parteiras as crianças que estavam nascendo sendo homem, quanto mais a população aumentava. Aí disse: não, agora eu pirei, o trem não está dando certo, é a última carta na manga. Eu vou agora pedir que toda a nação, todo o povo aqui do Egito, pegue essas crianças que são meninos e joguem no rio Nilo. O rio Nilo era cheio de crocodilo. Você comida-se. Mas o povo continuava se multiplicando. É nesse contexto que nasce Moisés. Por isso que a mãe de Moisés faz o quê? Cestinha, providencialmente, joga no rio. O Nilo, que seria para matar crianças através dos crocodilos, quando jogados ali, agora começa a salvar Moisés. Começa a navegar aquele cestinho, uma espécie de barco, e providência divina que raramente a filha de Faraó ia se banhar, pois naquele dado momento, naquele dia e naquele lugar, ela foi se banhar. Quem ela encontrou? Moisés. E ela adota. E Moisés cresce e fica aproximadamente 40 anos. E é ensinado e educado em toda a ciência e conhecimento do Egito. Não era gente boa. E aqui podemos até pensar, foi providencialmente que talvez a mãe de Moisés não pudesse pagar os estudos, né? Pudesse franquear, pudesse dar. Pois bem, o faraó deu através da filha. Mas Moisés era pequeno, e agora o que eu faço? Como é que eu vou educar? Como é que eu vou amamentar? Como é que eu vou criar? Não tenho noção nenhuma. Eu sou uma mãe adotiva, não tenho experiência, o que eu faço? Chamou, combinou, pactou, e se não chama uma pessoa. E sabe quem é que veio para cuidar dessa criança? A própria mãe de Moisés, providência divina. Poupa o menino, guarda o menino. Agora é a própria mãe lá no palácio educando o menino. E o menino não estava somente recebendo todo o conhecimento e ciência por parte da educação egípcia, como também estava recebendo a educação familiar por parte da mãe. Quem é Deus? Quem é Yahvé? Quem é o Todo-Poderoso? Quem é o El Shaddai? Quem é o Eu Sou? Enfim, como hebreu, ele estava recebendo a educação. Então Moisés tinha uma dupla educação. Vamos pensar uma educação acadêmica, né, formativa, do ponto de vista do conhecimento, a educação escolar e a educação familiar, com princípios eternos. Ensina a criança no caminho que deve andar. Quem é que estava fazendo isso? A mãe. O outro conhecimento era o rei através da ciência. Mas Moisés, então, teve essa dupla educação. E ele cresceu, se fortaleceu. Agora já com 40 anos. Pois bem, e acontece nesse período, que é a primeira fase dele, o fato. Ele mata o egípcio. Já viu, né? Aí não dá certo.
que ele faz? Não, o faraó vai descobrir e vai me matar. Ele foge e vai para Midian. Chega lá, ele encontra Jéfro, ele fica esse período lá em Midian. Agora, com 80 anos, lá em Midian, pastoreando ovelhas, Deus aparece no arbusto, né? A sarça ardente que não se consumia. E ele fica curioso, porque ele, com 40 anos, pastoreando ovelhas, conhecendo a vegetação, algo novo, algo que estava queimando. E mais interessante, que o fogo não se apagava, e também aquele arbusto, a sarça, uma planta típica da região, ela não se consumia, ela não ficava, não se destruía. E ele então atinou para aquilo, chamou a atenção e ele caminhou. Deus disse: Pai, não, aqui é santo. Você, a minha revelação, né, que a gente chama teofania, aqui podemos pensar em duas expressões: teo, Deus, fania, forma. Então a forma de Deus se revelar a Moisés, ali naquele arbusto, sarça ardente, não é santo, ou seja, eu sou santo e você é pecador. E Moisés então vira o rosto. Pois bem, Deus se revela a ele, fala para ele ir ao Egito, para ele resgatar o povo, para ele libertar o povo, para ele trazer alegria para o povo, para ele trazer libertação, trazer felicidade, trazer prosperidade, trazer então tudo aquilo que Deus tinha planejado na história. Moisés então agora já maduro, Deus tendo falado a ele, e ele volta. E estando no Egito, Deus novamente fala a ele. E aí é o capítulo 6. Isso que eu falei é capítulo 1 até o 6. Né? O 6 ele confunde um pouco o parágrafo. Se você observar no capítulo 6, voltemos lá. Todo esse relato, amados, vocês podem ler em casa, bem direitinho, né? A lição para casa. Com detalhes, eu dei aqui mais ou menos um panorama do que acontece do capítulo 1 até o 6, que é o momento que a gente tem no texto básico para a gente estudar um pouquinho. Note que nós temos o verso 23, do capítulo 5, foi desde que me apresentei a Faraó para falar-lhes em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Ele volta de Midian com a missão, tudo muito claro, e ele fala a Faraó, e Faraó então tem uma atitude contrária. Você está falando? Pois agora eu vou reagir. Eu vou agora gerar mais sofrimento a esse povo. E Moisés pira. Poxa, o que seria o bálsamo, a solução, está tendo efeito contrário. É exatamente nesse momento aqui que Moisés ele começa então a questionar a Deus, começa a não entender muito bem a missão de Deus, aquilo que Deus já estava realizando e que Moisés seria então somente instrumento na mão de Deus. Nós vamos ver a partir daqui, do capítulo 6, do verso 1 até o 13, exatamente o Deus que promete libertar o seu povo. Eu coloquei o seu povo porque é bem definido, mas um povo, né? Indefinido. Mas aqui é o povo da aliança. Mas hoje é um povo que nós não temos especificamente a uma nação, a uma pessoa em si. Mas é pela graça que ele alcança todos os povos. Ele liberta então esse povo, e nós podemos entender pelo menos duas razões pelas quais Deus promete libertar o seu povo. A primeira razão que nós temos, que Deus promete libertar o seu povo, é porque nós temos a fidelidade de Deus na sua própria aliança. Deus, ele faz uma aliança.
berit, do hebraico, onde estabelece compromisso. E ele realiza sua vontade de libertar esse povo. Não porque o povo merece, mas é porque ele prometeu. E essa promessa não foi feita solta, foi com base numa aliança que ele estabeleceu. E podemos aqui pensar, antes da fundação do mundo, ele já tinha uma aliança, porque ele já tinha um povo. Ele já tinha, antes da fundação do mundo, escolhido um povo, decidido amar esse povo, decidido libertar esse povo, decidido se relacionar com esse povo, antes da fundação do mundo. Então essa aliança, ela é eterna. Eterna significa dizer ausência de tempo, de espaço, porque Deus é eterno. Antes que tudo viesse a existir, ele já existia, a aliança já existia, e o Deus Trino então começa agora não a construir, porque já estava construída, começa a realizar, começa a aplicar na história aquilo onde o conselho da Trindade decidiu construir uma aliança eterna, uma aliança de amor e vida, de paz, de libertação, de segurança, de harmonia. É uma aliança eterna. Então ele é fiel a essa aliança, porque ele é eterno e essa aliança é eterna, e foi ele mesmo que construiu. Deus então disse: olha, eu estou te dando a certeza, a garantia, que verás agora, tu vai ver com os teus olhos o que eu vou fazer. Não duvide, não vacile, porque essa aliança, ela foi estabelecida antes que você existisse. Ele usa a expressão, a mesma aliança que foi dada a quem? Abraão, pai de Isaac, Isaac, pai de Jacó. E Jacó subiu com o povo para o Egito. O que ele estava querendo dizer para ele sobre essa aliança? É uma aliança eterna, que tem gerações, mas ela é imutável, ela é só uma aliança. E chegou até você agora, e chegou a esse povo, e chegou ao conhecimento de Faraó, mas a mesma aliança. Mas quando eu falo de 3 gerações, eu estou falando que ela teve estágios. Ela não é uma outra aliança, ela tem o mesmo compromisso, ela tem a mesma garantia, ela tem o mesmo escopo, ela tem o mesmo Deus, ela tem a mesma fidelidade desse Deus, que é imutável, a aliança é imutável, que ela não depende de vocês, nem de você, depende de mim mesmo. Ela é imutável, ela é invariável, ela não se quebra, ela não muda, passa gerações, porque fui eu que estabeleci essa aliança. Eu sou fiel a essa aliança, essa é a garantia. E nós podemos ver que essa garantia vem em forma de fundamento, ele fala no nome dele. Novamente o eu sou, o eu todo-poderoso, o eu Shaddai. O Shaddai é o Deus dos patriarcas, e apresenta o nome dele agora como Senhor. E Senhor revela a Moisés, então, que ele é o Deus da graça, que ele é o Deus da salvação, que ele é o Deus todo-poderoso, o Deus todo-poderoso que com o poder da sua palavra criou todas as coisas, e todas as coisas passaram a existir por intermédio dele, e para ele, e para a glória dele. Você não tem que duvidar, Moisés, você não está entendendo? Eu sou fiel à aliança, eu fiz essa aliança, eu pensei essa aliança, eu construí essa aliança, e eu realizei essa aliança ao longo da história, falo em 3 gerações. Eu sou o mesmo Deus. É a base, a sustentação de um Deus que pensou, que construiu e que agora está realizando. E Moisés seria um instrumento, mas ele insiste em não entender muito bem, ele reluta, ele questiona, ele dialoga com Deus. Ele disse: vai.
Deus fala do objetivo, quer possuir a terra que mana leite e mel, a terra de Canaã, a qual Moisés nem adentrou. É frustrante, né? E se vai, nem desfruta do trem e aí já morre, né? Por isso que ele desanimou. E como líder, ele também desanimou o povo. Vamos ver mais adiante. Quando ele fala a Moisés, sendo fiel à sua aliança, ele dá fundamento, ele dá base, ele dá objetivo e ele age. Ele ouve, ele vê e ele caminha. Ele vai em direção a Moisés. Ele tem uma ação diante de uma situação. Ele quer reagir, ele quer resolver, ele quer libertar o povo da escravidão, o povo a qual ele fez uma aliança eterna, uma aliança de amor e vida, e que muitos já tinham morrido, e muitos morreram na peregrinação, na saída, que é o nome aqui dado para Êxodo, né? Saída, mas o livro especificamente de Êxodo narra muita coisa, muitos fatos históricos, mas acerca mesmo da saída nós temos somente 2 capítulos, 13 e 14. Aí nós temos em Número, Deuteronômio, porções que vão somando e vão falando um pouco dessa história que eles passaram no deserto de 40 anos. Quando Moisés totalizou 120. 40 anos, primeiro que eu falei, agora com 80 anos que ele estava mediando, mais 40 anos, mais 40 anos de deserto, ele vendo a terra prometida, morreu. Morreu a aliança. Acabou a aliança. É verdade? Não. Deus faz o povo chegar à terra prometida porque independe de Moisés. Depende o quê? Da sua promessa, da sua aliança, da sua fidelidade, que o povo chegaria na Canaã, na terra prometida. Independente se Moisés iria chegar, como não chegou. Independente se aquela geração chegasse, não chegou, muitos morreram. O próprio José mesmo já tinha morrido, né? Até antes de começar aqui a narrativa do livro de Êxodo, como eu falei já, muita gente morreu. Mas o povo chegou. Ele é fiel à aliança. Nós temos uma segunda razão. Uma segunda razão justifica o Deus que promete libertar o povo. A primeira razão, como eu disse, é porque ele é fiel à sua aliança. A segunda razão, que Deus tem como base, como fundamento para libertar o seu povo, porque Deus é fiel à sua missão. Deus não somente firma uma aliança sem objetivo, sem propósito. Ele é intencional. Ele vai ao ponto, não faz rodeio, não rodeia topo. Ele vai ao ponto. É uma aliança para libertar um povo, é uma missão que eu tenho para concretizar ao longo da história, chamada história da salvação. Moisés, então, seria somente um coadjuvante e um privilegiado. Daremos agora a continuidade do texto, a partir do verso 10 até o verso 13. Por favor, Reverendo Jones, lê para mim, por favor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó, e não sei falar bem? Não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão, e lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Obrigado. Note que Deus promete
libertar o seu povo. A primeira base é a fidelidade que ele construiu na sua aliança. A segunda razão que Deus tem para libertar o povo é porque ele é fiel a uma missão, a qual ele chamou Moisés no ventre da sua mãe. Moisés nasce num contexto totalmente contrário à vida, porque estavam matando, por parte da instituição chamada governo, faraó, rei. Mas Deus preserva ele. A mãe constrói a cestinha, como eu disse, providencialmente um Nilo que matou muita gente, agora salva Moisés. Leva para o lugar a qual raramente a filha de Faraó ia se apanhar. Providência da aliança, cumprimento da missão, para Deus trazer Moisés para o Egito. Assim como ele levou José para sustentar o povo, e o povo subiu naquela leva, aproximadamente 70, Jacó, irmãos de José, que foi para lá providencialmente vendido, né? Os irmãos tentaram matar José, mas Deus levou José. E também aponta para um protótipo, né, de Cristo, como também Moisés é um tipo. Salvou o povo da fome. José agora morreu. Nesse contexto, Deus quer salvar de fato o povo, resgatar o povo do cativeiro, da escravidão, da mortandade que estava assolando de forma forte, firme, institucional, que não tinha nenhuma possibilidade. Deus livra Moisés. Moisés cresce, acontece o episódio da morte, ele matou porque ele foi motivado pela justiça. O que estava acontecendo era injustiça. 3 ocasiões. Teve outro fato também, que estava tendo briga de 2 egípcios. Ele chegou e disse: "Uai, você que é mais forte está batendo no mais fraco." Ele respondeu e disse: "Mas quem te constituiu rei, Moisés? Em nós ou para nós? Você acabou de matar um camarada, né?" Ele disse: "Poxa, vamos descobrir." Foi na hora que ele vazou, né? Conforme diz o ditado, caiu na braquiara, né? E foi para Midian. Deus preservando, guardando Moisés, e seria instrumento na mão de Deus. Moisés volta, e agora com 80 anos, com essa missão, Deus chama ele, Deus fala novamente, não é a primeira vez. Deus insiste com ele não estava entendendo muito bem, ele estava numa crise existencial. Ele falava A e o pessoal entendia B, o faraó, a instituição, o governo. E o resultado disso era mais insegurança, mais escravidão, mais trabalho forçado, resultava em mais gente sendo morta. E Moisés disse: "Não, agora não." Mas Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito, Deus tinha um objetivo com base na sua aliança de amor e vida. Ele tinha uma missão de resgatar esse povo e levar esse povo, transportar esse povo da escravidão para a liberdade. Deus usa Moisés, e Moisés, quando ele questiona nesse diálogo com Deus, eu estava aqui pensando, na ocasião que eu passei a semana toda estudando e orando, gente, ele estava achando que ele era o cara. Essa missão depende de mim. Para que essa missão chegue ao fim dela, depende de mim. Depende da minha oratória, do poder do meu convencimento. Eu disse: "Não, Zé, tu não está entendendo nada, a missão é minha. Eu sou o autor, eu construí, eu pensei, eu estou realizando já." Por isso que é uma aliança eterna, é uma missão eterna. Antes da fundação do mundo, eu tenho um povo escolhido, Moisés. Você na história, como eu fiz essa aliança com Abraão, Isaac e Jacó, agora eu estou estabelecendo com você a mesma aliança, com o mesmo objetivo. E você não está entendendo muito bem, Moisés. Ele entrou em crise. E digo mais, o texto também deixa a ideia que ele desanima o povo.
Não vou falar. Não chega isso. E aí ele caiu naquele desânimo, né? Missão frustrante. Não vai dar certo. Diga que é o eu sou, é o El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso. Sou eu, Moisés, o dono da missão. Eu estou te chamando. Somente. Você é coadjuvante. O ator sou eu. Certinho? Não está me entendendo. Por isso que nós vamos ver essa insistência de Deus, esse diálogo de Deus, a teimosia de Moisés, a justificativa esfarrapada de Moisés. Deus fala novamente. E quando esse Moisés entra em diálogo com Deus, em diálogo questionador, parece que há duas missões, né? A missão de Deus é a missão de Moisés. Porque ele chama para si própria a responsabilidade de libertar o povo. Deus é fiel à sua missão. Porque ele é fiel à sua aliança. Porque ele é o Deus eterno. A aliança é eterna. Porque ela não muda. Ela é imutável. Porque ela não depende do homem. Ela é unilateral. O que significa? É no sentido vertical. É Deus que sempre se dirige ao homem. Incondicionalmente, se o homem vai aceitar ou não. Incondicionalmente, independe se o homem é capacitado ou não. Independe se o homem ele flui bem, a sua oratória, se tem poder de convencimento ou não. Independe. Ele é só coadjuvante, ele é tão somente instrumento na mão de Deus. Ele não é o autor da missão, ele não é o realizador da missão, ele não é. Por isso que ele fica com as desculpas, né? Deus disse, não, peraí, eu vou colocar na tua boca. Deus é tão bondoso, né? Tão misericordioso, tão gracioso, que insiste com um cara desse que tinha tudo para não dar certo, né? Tinha tudo para não dar certo. E quando Moisés, a gente pensa em duas alianças, em duas missões, Moisés, então, embora ele chamando para si, mas ao mesmo tempo ele se considera incapaz de fazer isso. Quem sabe por medo, né? Quem sabe pensando que poderia aumentar o sofrimento do povo? Mas uma coisa é certa, Moisés sabia do poder que tinha o rei, do arsenal que ele tinha, da multidão que ele tinha. Era a 8ª dinastia, o Egito na época, do poder que ele teve medo. Teve medo porque ele confiava. Até justifica, né? Justifica. Diante de um desafio tão grande, diante de um rei tão poderoso, diante de um povo muito grande, gente difícil. Lá no deserto a gente vê, né? Povo difícil, custoso. E até alguns estudiosos dizem que naquele momento foi uma descarga de adrenalina quando ele bateu na pedra e Deus tinha falado, fale a pedra, ele bateu, mas a sobrecarga como líder era muito grande. Gente, ajuda a líder, viu? Ajude líder, porque ele faz como Moisés, né? Assim. Brincadeira. Mas é verdade. O chefe de família sabe o que é isso. Uma mãe sabe o que é isso. Não sabe? Quando tem filhos, quando tem um esposo ali, né? Esposo custoso. Aí a esposa diz, não, mas a mulher que fala muito é uma aliança, é um pacto, mas tem uns problemas também. Assim como Moisés também tinha, como o casal tem missão, também Moisés tinha. O casal tem dificuldade, Moisés também tinha. O pacto que é firmado aí, conforme eu disse na introdução, também tem os seus problemas, tem as suas desculpas. Vejamos então 5 razões que Moisés tinha para se desculpar. Primeiro, Moisés era a 18ª dinastia, ele tinha medo. Segunda razão, invadir e habitar em Canaã. Canaã era a terra dos outros. Como é que eu vou possuir uma terra que é dos outros? Que lá tem quem? Eteu, Ferezeu, Jabuseu. 8 nações dentro de Canaã.
Agora mais uma, né? Habitar na terra dele. Invadir Canaã. Uma outra razão para Moisés questionar e achar que a missão era dele e não de Deus. O povo não estava alinhado com ele não, né? Ele dizia A, o povo dizia B. Isso também ao longo da história, no deserto, a gente pode ver isso. Faltava liderança muitas vezes? Não. Porque o povo era teimoso, era de duro cerviz, né? A expressão do hebraico para tudo servil vem de cervical, coluna cervical. O povo não se dobra. É um cabo de vassoura, né? Fincado ali na coluna. Dura cerviz. O povo não estava alinhado com ele. E uma última razão que Moisés tinha para questionar e temer, achando que era o autor e aquele que iria concretizar a missão de Deus, na hora de saída, que eles estavam saindo já nos momentos finais, capítulo 3, verso 22, né? Toda a riqueza ali, ainda tinha gente lá pedindo, né? Ei, me dá joia, me dá ouro, me dá prata que eu vou levar. Brincadeira, né? Vocês estão indo embora, que o faraó não queria, ainda querendo levar nossa riqueza. Deus insiste. Mas insiste por quê? Insiste com Moisés. Será que Moisés seria uma pessoa ideal com tudo isso, com esses temores? Algumas coisas são positivas em Moisés. E nós podemos aprender com ela. Apesar de tudo isso que eu falei, Moisés era um cara que tinha uma atenção, uma perspicácia fantástica. No momento da sarça, ele viu um detalhe. Ele tinha experiência do arbusto, mas não se consumia. E era o próprio Jesus, o anjo do Senhor, falando a ele. Ele tinha atenção, ele tinha devoção a Deus, ele conversava com Deus. No capítulo 33 fala disso, ele tinha intimidade com Deus. Uma outra razão que é uma característica positiva em Moisés, que podemos observar, é que ele tinha uma tradição. Ele conhecia todos os princípios. Conhecimento, como eu disse, do ponto de vista da religião, foi educado pela mãe. E no verso 13, que encerra quando Deus dá mandamentos tanto a Deus quanto ao povo e a Faraó. Aliança, promessa, missão, tem agora mandamentos estabelecidos por Deus para que pudesse cumprir a salvação na história, o resgate, a libertação desse povo. Amados, vamos cumprir. Nós vamos cumprir, aí pensando em algumas lições que a gente pode tirar de tudo isso, e confesso aos irmãos que são inúmeras. Teríamos então que ficar a noite inteira para pontuar um a um e aplicar um a um, porque o texto é rico, a história é rica, e o fato é então grandemente relevante para nós e para toda a história, não somente para nós como igreja, mas para a história. A história em geral. Vamos pensar juntos em algumas aplicações práticas quanto tudo é isso que nós falamos. Páscoa, que é a proposta do tema da série, traz a ideia de libertação, traz a ideia de resgate, traz a ideia de salvação, traz a ideia de livramento. Aqui, nós não temos ainda o povo saindo, como eu disse, só temos 2 capítulos, 13 e 14. Nós temos antes do 13 e depois do 14, muitos fatos que ocorreram, mas exatamente a saída propriamente dita acontece no verso 13 e 14, Deuteronômio e Número. Porções que a gente junta, então monta esses 40 anos, desde a saída até a chegada da terra prometida, na terra prometida. Então, Páscoa significa também passar por cima. O Daniel Jones está caminhando nesse sentido, a série aponta para isso, nós vamos desfrutar ainda mais. Participem, tragam visitantes. Então, é liberdade, é libertação. Mas o movimento hippie no Brasil foi um grito de libertação. O Dia Internacional da Mulher é um grito de libertação. A lei, Constituição do capítulo 5, também dá liberdade para nós.
A independência no Brasil é um grito de libertação. Mas nós temos um problema, porque a definição de libertação, ela compromete. Pensemos um pouco, então, naquilo que nós temos como uma definição simples do que é a libertação. E nós podemos pensar que a libertação, ela traz, de certa forma, algumas coisas que nós precisamos. Como, por exemplo, a ideia de libertação é no sentido de dar o direito a nós fazermos tudo o que a gente quer, tudo o que a gente pensa. Não é. Não é porque tem compromissos, tem responsabilidades, tem mandamentos, tem preceitos, todo pacto, toda aliança, todo acordo estabelecido tem regras, tem limites. Mas o fato é que essa libertação o homem busca, o homem procura, o homem está, de certa forma, buscando a cada dia. Essa libertação, ela só acontece porque Cristo disse: se eu vos libertar, você é verdadeiramente livre da culpa e do juízo. Liberdade só em Cristo. Ao longo da história, é louvável as iniciativas, muito boas, concordo. Contudo, não podemos descambar para o outro lado. Uma liberdade que foi conquistada, que foi construída com responsabilidade. Com sangue. Morreu muita gente nesse período do Egito. Morreu muitos hebreus, egípcios. E na reta final, quando o faraó está acompanhando, seguindo o povo, e o povo ruma, enfrenta, e o rio abre, o Mar Vermelho, quando passa, o faraó entra com os cavaleiros, entra com todo o arsenal, entra com todo mundo, e o rio, o Mar Vermelho fecha. Morreu muita gente, foi conquistada a sangue, a morte. Como também na história, morreram 130 mulheres. Devemos valorizar, tanto do ponto de vista das conquistas que nós tivemos do ponto de vista social, como principalmente daquilo que Cristo fez, derramar o sangue para libertar o povo, para resgatar o povo. O texto de Moisés foi sombrio, tenebroso. Contexto que Moisés nasceu e viveu durante 40 anos, depois mais 40 e depois mais 40 no deserto. A última fase, já com 120 anos, do nascimento até a sua morte, ele enfrentou muitas dificuldades. Viu muita coisa. Eu só tenho 50. Imagine Moisés. Quantas coisas ele já viveu. Quantas dificuldades. Mas o nosso contexto não é diferente. Não é diferente. Por isso que Deus promete resgatar o povo. Deus cumpre enviando o libertador desse povo, Cristo Jesus. Deus amou o mundo e enviou. E esse libertador perfeito, único, suficiente para salvar toda a humanidade, suficiente, mas é eficiente aplicado somente ao seu povo, escolhido, amado por Deus, o qual Deus estabeleceu uma aliança de amor e vida, em resgatar o povo, em tirar o povo, em libertar o povo do pecado, do juízo e da justiça. Esse povo é eu e você.
Nós fazemos parte desse povo, dessa nação santa pela graça de Deus. Não merecemos absolutamente nada, nós somos iguaizinho a Moisés, ou pior. Não há duas alianças, não há duas missões. Para existir duas missões, a de Moisés e a de Deus, tinha que ter duas alianças. É uma única aliança antes da fundação do mundo. Só os estágios na história ela vai se pontuando e se ajustando, mas é uma única aliança. Aliança de amor e vida. E o propósito é libertar um povo, salvar um povo, resgatar um povo. O alvo é isso. E o destino final é a Canaã celestial, a Nova Jerusalém, como noiva ataviada, perfeita, decorada, um véu, grinalda, maquiagem, com aquele buquê, né? É assim que descreve mais ou menos a igreja de Cristo lá em Apocalipse. Com sonhos, com ideais, com motivação, com muito amor, com muita dedicação, fidelidade. Você foi liberto ou você continua escravo? Será que Cristo te libertou? Você continua sendo escravo do seu desejo, da sua vontade? Deus tem uma missão. Ele está realizando a sua missão. E Ele está te chamando, assim como Ele chamou Moisés, para fazer você ter o privilégio de fazer parte. Não se esquive. Não endureça o coração, não arruma desculpas. Vai, não questiona, não duvide. A missão é de Deus, Ele está realizando. Você só corre de julgante e louve a Deus se você é um privilegiado, um abençoado em fazer isso. Um pecador teimoso, desobediente, assim como foi Moisés, você também é, ou pior ainda, pelo menos Moisés está na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus. Fala muito bem dele. Oxalá eu não tivesse, porque eu não vou dar. Não vou dar porque o cano já fechou, a Bíblia já fechou. É somente aquilo que a gente construiu aqui. É um privilégio. Faça parte hoje mesmo da história da salvação. Faça parte da missão de Deus. Última aplicação. Vamos colocar de pé? Chame a equipe de louvor aqui à frente, por favor. Última aplicação. Guarde essa. O Deus que promete libertar um povo indefinido. Deus liberta, salva, traz paz, traz liberdade, traz responsabilidade, traz compromisso e comprometimento com a obra e com a vontade do Senhor. Mas isso Ele concretiza a fidelidade da sua aliança e da sua missão que está sendo realizada ao longo da história em Cristo. O Cristo dos pactos, o Cristo da salvação, o Cristo da libertação do povo. É através do sangue de Cristo que nós somos resgatados do império das trevas, da escravidão do pecado, da escravidão da carne, da escravidão de Satanás, da escravidão do mundo. É através de Cristo. Cristo é o verdadeiro resgatador. Cristo é o mediador. Por isso Paulo fala que ele é o mediador da nova aliança. Não é uma outra aliança, é a mesma aliança, porque agora se cumpre com um novo formato, com a nova dimensão. Porque no passado tinha sacrifício, o cordeiro era imolado, e Cristo agora uma única vez. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando para Cristo, o qual não sou digno de desatar a correia ou as correias da sua sandália. Esse é o Cordeiro Pascual. Esse é o Cristo que vive e reina para sempre. Esse é o que resgata. Esse é o que salva. Esse é o que quer que você se entregue para Ele, para a salvação, para a libertação.
Esse é o Cristo dos pactos que realiza a vontade de Deus na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para que você e eu, nós, façamos parte da missão dele, que ele tem para salvar este povo que está aí clamando, esse povo que está sofrendo, esse povo que não tem esperança, esse povo que está sendo pisado, pisoteado pelas instituições, pelo pecado, pelo mundo, pelo diabo. Deus está te convidando para você fazer parte dessa bênção para a salvação. Deus quer que você faça parte da missão. Você que sentiu o desejo no coração, que eu ore por você, você pode ficar no lugar. Se você sentiu o desejo de vir aqui à frente, entendeu claramente que Cristo te liberta de todas as marcas, de todos os pecados, eu também vou orar por você. Se você quer assumir um compromisso hoje em fazer parte da missão de Deus que Ele está realizando no decurso da história, quer assumir um compromisso, eis-me aqui, não quero ser um Moisés, não quero arranjar desculpas, porque a missão do Senhor eu quero fazer parte, eu sou contemplado, um abençoado, eu também quero orar por você. No cante que você sentiu o desejo de quiser vir aqui à frente, se Deus falou no seu coração, para a salvação, para assumir um compromisso na missão, eu também estarei orando por você aqui na frente. Você está orando, é você. Esse desafio diante de você. Tudo se Deus falou no seu coração.